Interessante esse carnaval, né? Eu peço desculpas aí pelo ouvinte. Infelizmente eu tive um feriado muito ruim aí, passei ele de cama desde o primeiro dia. Vou tentar compensar aqui a minha voz mais anasalada. Tem uma água aqui, ó. Valeu, Edgar, brigadão. Pensaram que ia ser eu que ia ficar ruim, tá vendo? Pois é, né? Bom, eu acho o seguinte, esses episódios eles deixam bem claro que o Bolsonaro ele tem a oposição que ele pediu a Deus, né? No plano internacional você tem um ditador bolivariano, no plano doméstico a principal figura da oposição está encarcerada por ter cometido crime de corrupção, lavagem de dinheiro. No plano popular, você tem aí o que a gente está vendo como a resistência da purpurina, né? Que são experts na política da hashtag. É uma baixa burguesia, especialmente universitária, que serve de massa de manobra para a nova esquerda progressista. E no plano artístico, além da máfia do Dendê, para usar a expressão clássica aí do Lobão, você tem agora o exército da Rouanet, que é uma elite milionária, né, formada por artistas que se encaixam muito naquele estereótipo de socialista de iPhone e que tinha acesso... Desculpa, a máfia do Dendê, do Por Tonholi. favor, é do Cláudio Tonholi. Fazer justiça aqui, porque isso aí tá na cara dos amigos. Eu e as minhas imprecisões. Eu dei com explosividade essa matéria. Eu encontrei o Tonholi esses dias aí vagando pelos jardins. Vai pegar você. Foi um prazerzaço. Desculpa, Tonholi. Olha só, mas enfim, fica aí um salve pro Tonholi e pro Lobão, obrigado por me corrigirem. E é uma elite que tinha, né, acesso a dinheiro público quando a esquerda estava no poder e a Lei Rouanet se tornou o símbolo maior disso. Qual que é o problema? O maior pecado dessa esquerda artística é a crítica ao erro futuro, né? Então o governo ele é acusado de coisas que não fez, como por exemplo é descrito na música está proibido o carnaval. O carnaval de 2019, isso é um fato, ele foi maior e mais libertário ou libertino, dependendo de como você preferir adjetivar, que o de 2018. E certamente muito maior e muito mais libertário ou libertino que o 2016, que foi, vamos dizer assim, o último governo de esquerda que estava no poder. E aqui fica realmente uma indagação genuína para a resistência da purpurina, que é o seguinte: qual direito ou liberdade individual que foi suprimida no governo Bolsonaro? Então, qual lei que foi alterada? Qual política pública oficial de repressão que foi instaurada? Nenhuma. O que muda com esse governo, isso sim, é que é uma quebra de hegemonia narrativa, porque o presidente e os seus entusiastas não dependem mais da grande mídia para se comunicar com a sua base, e mudou o financiamento da elite artística, eu ousaria dizer até da elite cultural, porque envolve também vários setores da mídia, inclusive do jornalismo, né? Agora vamos lá. Quando o presidente teve o seu encontro com jornalistas na semana passada e foi abordado o aspecto da Lei Rouanet, ele falou em duas coisas: redução no valor nominal da isenção fiscal, né? Então por meio das leis de incentivo, então diminuir um pouco o valor de renúncia fiscal à disposição dos artistas, lembrando que renúncia fiscal significa que o imposto não vai para o caixa do governo, certo? Então é dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos. E foco na expressão que ele usou, e aqui eu abro aspas, artistas de raiz, né? Vocês vão lembrar que da primeira vez que a gente comentou isso, lá atrás, quando eu estava começando no Morning Show, o Joel estava presente ainda, e para surpresa geral, eu falei que eu não era contrário à Lei Rouanet. Você lembra disso, Edgar? Até vocês brincaram, aplaudiram, tal, o deboche habitual. E eu justifiquei pelo seguinte: a Lei Rouanet ela tem um viés liberal, que é o seguinte: na medida em que ela vai empoderar os agentes privados. Então você tem indivíduos e empresas decidindo como que vão alocar os seus tributos, certo? Com muito mais autonomia, sem depender tanto do governo. E também é coerente com uma visão conservadora minha, gradualista, num país que é muito carente de cultura, que é o seguinte: essa lei ela pode ser aprimorada, ela não precisa ser extinta, né? Então, que aprimoramento podia ser feito? Por exemplo, o produto cultural, quando ele produz lucro, ele pode ser compartilhado com o governo, que é quem investiu. Então, por exemplo, a Daniela Mercury falou aí dos benefícios que ela trouxe para a cultura, mas a questão é, o maior beneficiado com uma lei de incentivo tem que ser a cultura, não o artista, certo? Então, os cachês, eles não podem ficar muito acima dos valores de mercado. É isso que se verifica tanto na Lei Rouanet, como em todas as estatais relacionadas à comunicação no Brasil. E a lei deve, sim, priorizar artistas sem visibilidade. Você sabe, Edgar, que na minha época de banda, e nos idos de 2015... Desculpa, Caio, que é o que o Bolsonaro mencionou no Exatamente.
Exatamente. E que pode ser o que a Daniela Mercury pense, gente. A questão é assim, a lei foi feita e as pessoas usam da lei da forma que ela foi feita, não quer dizer que ela seja uma lei ideal, e pode ser até que artistas grandes considerem que ela é injusta. Esse Mas ponto uso O pra problema, mim é legal. o problema não é da lei, hein? O problema é do uso que se faz da lei. Sim, mas a lei permite esse uso hoje. Hoje, a lei permite Ela precisa esse uso. pelo E menos por ser isso ele aprimorada. foi usado. Agora, se ela é mal feita ou não é mal feita, se Bolsonaro quer aperfeiçoar, se quer beneficiar artistas iniciantes, ótimo. Pode ser até que, numa conversa com a Daniela Mercury ou com algum outro artista, eles cheguem até num ponto isso já comum. ocorre. E é Isso já preciso haver pelo menos um mínimo de disposição para entender o clima nesse país, para poder não levar ao pé da letra a marchinha, né, gente? É obviamente uma marchinha que tá fazendo ironia sobre o clima de tensão que tá acontecendo com o país. Não é uma marchinha que está dizendo que o carnaval vai ser proibido, porque se proibir o carnaval, aí sim a gente tem guerra civil nesse país, que é a única coisa que importa, aparentemente para os outros. Mas a gente tem como exemplo, por exemplo, se eu não me engano, no Tocantins, a prefeita de Palmas não tinha liberado o alvará para nenhum bloco até a quinta-feira, até a véspera. Tava correndo o risco de não haver carnaval lá, por exemplo. Então, assim, ok, oficialmente não se proibiu o carnaval, mas sim, o clima de moralismo e controle sobre a festa alheia estava rolando. O importante aqui é a gente não ficar alimentando alguns estereótipos. Por exemplo, a surpresa de vocês, quando eu disse que eu não era contrário à Lei Rouanet, mostra isso. Falar, a direita é contra a cultura e tal. A direita ela vai ser sempre contra abusos do poder, né? Isso está no DNA do conservadorismo, né? E do liberalismo clássico. Inclusive, eu já fui, olha só, nos meus tempos de banda, Edgar, eu já fui proponente de um projeto cultural. Não foi via Lei Rouanet, foi via PROAC, né? Que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Então, é um fomento à cultura por meio de renúncia fiscal, de isenção fiscal, com base no ICMS. Mas olha a diferença. Naquela época, eu gravava num estúdio lá na Teodoro Sampaio, né, que era o Espaço Som, e eu via como era difícil, não só para as bandas novas que iam gravar lá, mas também para o próprio estúdio conseguir se manter. E eu acabei ficando muito amigo desse pessoal. Eu gravei mais de 20 músicas por lá, acabei pegando o feeling de como que você faz uma demo, né? E aí eu inscrevi um projeto chamado 100 Demos, que era para quê? Para incentivar a música autoral. Então a ideia era pegar 50 bandas, cada banda produzir 2 demos, todas as bandas tinham que ser independentes, sem contrato com gravadora, para quê? Para elas terem um material para poderem apresentar em casa de show, em gravadora, em rádios, inclusive rádios comunitárias e tal. Isso incluía uma plataforma online para fazer uma votação, né, de quais bandas que eram melhores e tal, e um festival de bandas novas no final desse processo. E, poxa, foi um projeto super legal. A gente fez todo o trâmite burocrático, só que demorou muito para aprovação. E quando ele foi aprovado, eu estava saindo em turnê. O cara que era o produtor musical, que é um grande nome, que é o Wagner Bernardes, também estava com outros compromissos e acabou caducando. A gente não captou. Mas era um projeto, só para vocês terem uma ideia, de menos de R$250 mil, que beneficiaria 50 bandas, né? Que teve as contas aprovadas de cara e que genuinamente queria incentivar novos artistas. Isso não tem absolutamente nada a ver, né, com, por exemplo, o que o Qual era a professor... contrapartida? A contrapartida era dar acesso a todas essas bandas vamos dizer assim, a um material de qualidade para divulgar o seu trabalho, e as músicas, por definição, tinham que ser, vamos dizer assim, disponibilizadas sem nenhum custo nas plataformas, fora que os ingressos eram 100% gratuitos e por aí vai, né? Agora, Então, assim, só para também deixar bem claro que isso daqui é uma iniciativa, é um caso particular meu, né, da minha vida, que era importante para mim na época, porque realmente aqui no Brasil, se você não faz funk ou sertanejo, você tem uma vida muito, muito dura. Agora, isso também vale para projetos culturais de alta cultura e de preservação nacional, como era o caso do museu. O museu tinha um projeto de fomento pendente, o Museu Nacional, que queimou, que estava em fase de captação. Então, assim, essa é a chance da gente ter um pouquinho de vida cultural, mas eu apoio aí a medida do presidente em termos de reduzir o valor disponível e deixar as regras mais criteriosas. Eu fico pensando assim, o post do tweet do presidente é ela falando cooptar artistas renomados para manter no poder, tal. Fico pensando
sei lá, eu nem sei se Chico Buarque lançou mão de algum dinheiro de lei de incentivo fiscal ou renúncia fiscal, enfim, para fazer algum trabalho. O Caetano, a Daniela Mercury em questão, que você inclusive já falou que gosta, provavelmente você ouviu alguma coisa dela musicalmente feita com alguma lei de incentivo. Ela parece que falou, né? que já usou R$1 milhão durante a carreira dela em projetos relacionados à Lei Rouanet. Com certeza, o patrimônio dela, Edgar, excede muito R$1 milhão. Então a gente está aí diante daquele caso que eu critiquei, né? Quem que está ganhando mais aqui, a cultura ou o artista? Será que ela não poderia autofinanciar esses projetos? Será que